Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. Lembrete a todos vocês que é novo aqui no canal e que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no canal Bora DVD, e ative o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é uma comédia que faz paródia daqueles filmes adolescentes americanos que fizeram muito sucesso nos anos 1990 e o começo dos anos 2000. Tem romance, tem festas, tem clichês de escola e praticamente todos os estereótipos dos filmes adolescentes, tá? Eu odeio falar essa palavra. Porque o DVD sorteado de hoje não é mais um besterol americano. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para ele também. Então, bora falar um pouquinho do contexto desse filme. O filme não é mais um besterol americano, ele foi lançado em 2001 e o título original é Not Another Teen Movie. E o filme, ele foi dirigido por Joel Gallen. Vocês estão vendo aí no lado alguns outros filmes que ele fez, ou se é só esse filme que o Joel Gallen fez, vocês estão vendo aí no lado, tá? E, gente, a proposta é fazer uma grande paródia dos filmes adolescentes americanos, como ele utiliza como principal inspiração filmes como Ela é Demais, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, American Pie, As Patricinhas de Beverly Hills, O Clube dos Cinco e vários outros. E a história acompanha Jake Wyler, um dos garotos mais populares da escola. E ele aceita uma aposta para transformar uma garota considerada impopular em uma das garotas mais populares do colégio. E é claro que tudo começa como uma brincadeira, mas aos poucos o Jake começa realmente a gostar dela. E quem tá fazendo o papel do Jake Wyler? Bom, é claro que é o nosso queridíssimo Capitão América, o Chris Evans. Que, nossa senhora, o protagonista e garoto mais popular aqui da escola que interpreta ele, além de Capitão América, Quarteto Fantástico. Na época ele era um adolescente assim antes de virar o Capitão América, sério mesmo. E gente, esse filme é uma comédia bem besterol mesmo, mas eu acho que funciona em vários momentos, tem algumas piadas muito exageradas, tem referências que são boas, são muito boas para quem conhece os filmes que estão sendo parodiados, tá? Mas no finalzinho do vídeo eu vou dar mais detalhes no finalzinho falando sobre o filme Não é Mais um Besterol Americano. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é uma edição especial de Não é Mais um Besterol Americano. O que eu gostei aqui da arte da frente é que define os personagens como o atleta popular, a linda garota feia, o bonitão estranho, o típico garoto negro, a líder de torcida antipática, a estudante de intercâmbio, o amigo obcecado e o mascote da turma. Não é Mais um Besterol Americano, é um filme de rebeldia adolescente, divertido e indecente que vale a pena ser assistido. Aqui está a lombada, também difícil, aí. Esse aqui é a parceria da Columbia Pictures. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme, contém vários bônus nessa edição. Ainda tem mais aqui, ó. A garota perfeita, o virgem desesperado, o que se acha, o louro metido, o menino sensível, a mais cruel das meninas e o gordo bobo. A duração do filme é curta, 1 hora e 29 minutos, e a classificação para maiores de 14 anos. E abrindo aqui está a arte do disco, simplesinha essa artezinha, tá? Não tem arte interna dessa vez.
E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 32% a crítica e 55% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então, curtem aí o menu de Não É Mais um Besterol Americano, tá? Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Não É Mais um Besterol Americano, que é uma das comédias mais conhecidas dos anos 2000 e uma grande paródia dos filmes adolescentes que fizeram sucesso principalmente durante os anos 1990. O filme é que ele brinca com vários clichês de filmes de colégio, romances adolescentes e comédias como Ela é Demais, American Pie, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Segundas Intenções, O Clube dos Cinco e vários outros, tá? E é claro que as coisas acabam ficando completamente absurdas nesse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa, bem detalhada, parte por parte, que eu vou falar pra vocês sobre o filme Não É Mais um Besterol Americano, começando pela sinopse. Então, bora lá começar. A história se passa na John Hughes High School, uma escola fictícia que reúne praticamente todos os estereótipos possíveis dos filmes adolescentes. Temos aqui o atleta popular, a garota nerd, não, a garota bonita, o nerd, a garota considerada estranha, o valentão, a líder de torcida e vários outros personagens típicos desse tipo de filme. E o protagonista aqui é Jake Wyler, interpretado por Chris Evans. O Jake, ele é um dos alunos mais populares da história. Ele é bonito, atleta e namorado de uma das garotas mais populares do colégio.
Tudo parece perfeito para ele, mas isso muda quando sua namorada Priscila termina o relacionamento. O Jake, ele fica completamente arrasado. Próximo capítulo, o término, quero dizer. Priscila termina com Jake e começa a se relacionar com outro garoto. Jake não aceita muito bem a situação, seus amigos então fazem uma aposta com ele. Eles dizem que o Jake não seria capaz de transformar qualquer garota da escola na nova rainha do baile. E eles escolhem justamente uma das garotas mais improváveis, a Jenny Briggs. Próximo capítulo, Jenny Briggs. Jenny é interpretada pela Chyler Leigh e é apresentada como a típica garota estranha dos filmes adolescentes. Ela usa roupas largas, óculos, prende o cabelo de uma maneira considerada antiqua e passa a maior parte do tempo desenhando. Ela também sonha em estudar arte em uma escola famosa. Para os alunos populares, Jenny parece completamente invisível, mas o Jake aceita o desafio. Seu objetivo é transformar a Jenny na garota mais popular da escola. Próximo capítulo, a transformação. Jake começa a passar cada vez mais tempo com Jenny. Ele tenta ajudá-la a mudar sua aparência e sua maneira de se vestir. E o filme ele brinca diretamente com aquele clichê clássico de filmes adolescentes em que a garota considerada feia simplesmente tira o óculos, solta o cabelo e passa a ser considerada bonita. Só que o filme ele exagera propositalmente esse clichê. A Jenny começa a ganhar mais confiança e o Jake começa a perceber que existe muito mais nela do que imaginava. Próximo capítulo, Jake começa a se apaixonar. O que inicialmente era apenas uma aposta começa a se transformar em algo verdadeiro. O Jake ele passa a gostar de Jenny de verdade. Ele percebe que ela é inteligente, divertida e muito diferente das pessoas com que ele costumava andar. E o problema é que Jenny não sabe que tudo começou por causa de uma aposta. E isso vai acabar causando vários problemas. Próximo capítulo, os estereótipos da escola. Uma das principais características do filme aqui é justamente a quantidade de personagens estereotipados, hein? Nós temos o atleta popular, a garota popular, o nerd, a líder de torcida, o valentão, a garota artística. E o filme não tenta esconder esses clichês, pelo contrário, ele transforma todos em piadas. Próximo capítulo, o irmão de Jake. Jake também possui um irmão mais novo chamado Mitch. O Mitch ele é um garoto mais inteligente e menos popular. Ele está interessado em Amanda, uma das garotas populares da escola. A história dele também serve para brincar com os clichês dos filmes adolescentes. Próximo capítulo, a festa. Conforme o baile se aproxima, Jake e Jenny ficam cada vez mais próximos. Jenny começa a ser aceitada pelos outros alunos, mas a verdade sobre a aposta acaba chegando até ela. Quando Jenny descobre que Jake só começou a se aproximar dela por causa de uma aposta, ela fica completamente decepcionada. Ela acredita que tudo o que aconteceu entre eles foi uma mentira. Próximo capítulo, a descoberta. Jake tenta explicar que seus sentimentos mudaram. No começo, realmente era apenas uma aposta, mas depois ele se apaixonou por Jenny. E ela, porém, está magoada depois para acreditar nele. O Jake ele percebe que precisa provar que seus sentimentos são verdadeiros. Próximo capítulo, as paródias. O filme começa então a misturar diversas referências aos filmes adolescentes. Uma das maiores paródias aqui é de Ela é Demais, com Jake assumindo o papel do garoto popular que transforma a garota considerada estranha, mas também existem outras referências nesse filme, como American Pie, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Segundas Intenções, O Clube dos Cinco, bom, Ela é Demais, Nunca Fui Beijada, Cara, Cadê Meu Carro, Professor Aloprado. A graça está justamente em reconhecer essas referências. Próximo capítulo, as piadas. O humor desse filme aqui é extremamente exagerado, ele utiliza humor sexual, piadas de duplo sentido, humor físico, paródias, referência a outros filmes, personagens assim meio estereotipados e situações absurdas. Algumas piadas envelheceram melhor do que outras.
mas várias continuam engraçadas justamente porque o filme ele não leva absolutamente nada a sério. Próximo capítulo, o baile. No final, todos os personagens acabam reunidos no baile. Jake percebe que não pode simplesmente continuar vivendo de acordo com aquilo que os outros esperavam dele. Ele precisa ir atrás de Jane. Enquanto isso, Jane também precisa decidir se consegue perdoar o Jake. E para finalizar, o final. O Jake finalmente encontra Jane. Ele admite que realmente começou tudo por causa da aposta, mas também explica que seus sentimentos mudaram. Ele se apaixonou por ela de verdade. Jane percebe que Jake realmente mudou, e os dois acabam se reconciliando. E o filme termina mostrando que apesar de todas as diferenças e dos clichês, os dois conseguiram encontrar uma conexão verdadeira. Apesar desse filme ser uma comédia completamente absurda, o filme também brinca com uma ideia bastante comum dos filmes de adolescentes, como não devemos julgar as pessoas apenas pela aparência ou pelo grupo social ao que pertencem. O Jake ele começa acreditando que Jane é apenas uma garota estranha, mas depois de conhecê-la, ele percebe que ela possui uma personalidade muito mais interessante do que ele imaginava. E ao mesmo tempo, Jane percebe que o Jake não é simplesmente o atleta popular e superficial que ela imaginava. E o filme aqui ele pega esse tipo de história romântica e exagera todos os seus elementos para transformá-los em paródia. Vou falar para vocês uma das curiosidades sobre esse filme. O título original, Not Another Teen Movie, brinca com a quantidade enorme de filmes adolescentes lançados principalmente nos anos 1990. A ideia era justamente dizer, não é mais um filme adolescente, mas na verdade ele é praticamente uma coleção de vários deles. O Chris Evans ainda estava no início da carreira quando fez o filme. Anos depois, ele se tornaria mundialmente como o Steve Rogers, o Capitão América no universo cinematográfico da Marvel. A estrutura principal da história aqui é claramente inspirada em Ela é Demais, principalmente a aposta para transformar uma garota considerada inadequada na garota mais popular da escola. E como o filme é ambientado no universo dos filmes adolescentes dos 1990, a trilha sonora utiliza várias músicas associadas naquela época. Agora eu vou falar da bilheteria. O filme ele teve um orçamento estimado em aproximadamente 15 milhões de dólares. Nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, arrecadou aproximadamente 38,3 milhões de dólares. Somando os mercados internacionais, chegou a cerca de 66,3 milhões de dólares mundialmente. Foi, portanto, um resultado comercial bastante positivo em relação ao orçamento. Mas a recepção da crítica foi bastante dividida. Muitos críticos consideraram o humor exagerado e vulgar demais, mas o filme acabou conquistando o público que gosta justamente desse tipo de comédia. Com o passar dos anos, ele também se tornou uma espécie de filme cult entre fãs das comédias adolescentes dos anos 2000. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. O Chris Evans é muito divertido como Jake, a química entre Jake e Jane funciona, as paródias são fáceis de reconhecer, o filme aproveita muito bem os clichês dos filmes adolescentes, tem várias cenas absurdas e engraçadas, a trilha sonora combina com a época, é uma comédia rápida e fácil de assistir, e algumas referências são muito bem feitas. Claro que também depende dos pontos negativos, como o humor ele é bastante vulgar, algumas piadas envelheceram mal, nem todas as referências funcionam, o roteiro aqui é extremamente previsível, alguns personagens são exagerados demais, e algumas piadas dependem apenas de choque ou vulgaridade. Não é mais um besterol americano, ele funciona principalmente quando está parodiando os filmes adolescentes que fizeram sucesso nos anos 1990. A atuação do Chris Evans, a relação entre Jake e Jane e as inúmeras referências são os principais pontos positivos. Por outro lado, gente, o humor é bastante exagerado e algumas piadas não envelheceram tão bem. Mesmo assim, para quem gosta desse estilo de comédia, o filme ele consegue proporcionar bons momentos. Então, na minha opinião, não é mais um besterol americano, é uma comédia que consegue divertir justamente porque não tem medo de exagerar.
O filme aqui, ele pega todos aqueles clichês que já vimos em dezenas de filmes adolescentes e transforma tudo em uma grande zoeira. A história de Jake e Jenny é claramente inspirada em Ela é Demais, mas o filme ele aproveita para colocar várias referências de vários outros filmes. Eu gostei bastante da atuação do Chris Evans nesse papel. É muito engraçado olhar ele e lembrar que esse cara que está fazendo uma comédia absurda acabou se tornando o Capitão América anos depois. Também gosto da personagem Jane, principalmente porque a transformação dela é uma paródia perfeita daquele clichê em que a garota feia simplesmente tira o óculos e todo mundo percebe que ela era bonita. É exatamente esse tipo de coisa que o filme não está zoando. Porém, eu não acho que todas as piadas funcionam. Algumas são exageradas e outras envelheceram mal. Mesmo assim, quando você entra na proposta do filme e entende que ele está simplesmente tirando sarro dos filmes adolescentes daquela época, ele funciona bastante. Para mim, é uma daquelas comédias que você assiste principalmente pelas referências, pelos personagens absurdos e pelas situações completamente sem noção. E a nota que eu vou dar para o filme Não é Mais um Besterol Americano é 7. É uma comédia divertida, cheia de referências aos filmes adolescentes dos anos 1990 e com um elenco que funciona muito bem. Ele não é perfeito e algumas piadas envelheceram mal, mas ainda considero um filme bastante divertido para quem gosta desse tipo de humor. É besterol? Com certeza, mas é justamente esta a proposta do filme. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Não é Mais um Besterol Americano aqui do meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acharam do filme Não é Mais um Besterol Americano? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Qual paródia vocês mais gostaram? Vocês também acham engraçado ver o Chris Evans fazendo esse tipo de papel antes de virar o Capitão América? E qual filme adolescente vocês acham que foi mais zoado pela produção? Escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para esse filme, tá? Também, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no Bora DVD, e ative o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.